O que acontece quando um homem que tem tudo decide que a sua esposa grávida é algo que ele pode simplesmente descartar? Preparem-se para uma queda vertiginosa que os deixará sem fôlego. Não se esqueçam de gostar deste vídeo e subscrever o canal para mais histórias que os manterão na ponta da cadeira. E claro, deixem os vossos comentários com as vossas primeiras impressões. O preço da arrogância. Uma história de traição e renascimento. Miguel Andrade, um magnata imobiliário forjado no gelo, destruiu a sua vida perfeita e o coração da sua esposa, Clara Quintela, por uma amante mais jovem e deslumbrante. Ele pensou que tinha vencido, pensou que tinha o controlo, mas estava prestes a descobrir a verdade devastadora. A única coisa mais perigosa que uma mulher desprezada é uma mulher que encontra a sua força. Quando Clara não apenas sobrevive, mas começa a construir uma nova vida com o seu maior rival, a fachada fria de Miguel desmorona, libertando uma obsessão que destruirá tudo o que lhe resta. Esta é uma história sobre a traição derradeira, a incrível luta de uma mulher pela redenção e as consequências explosivas de um homem poderoso que percebe que perdeu tudo. O silêncio na sua penthouse de luxo na Avenida da Liberdade, em Lisboa, era uma entidade viva. Respirava o ar estéril, circulado por um sistema que Clara outrora admirara e que agora achava sufocante. Ela agarrava-se aos vastos painéis de vidro que davam para o Parque Eduardo VII, um vasto tapete verde que parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Durante 3 semanas, este silêncio fora a sua principal companhia, uma presença mais constante do que o seu marido, Miguel Andrade. Aos 34 anos, Miguel era um titã da indústria, um homem que não apenas entrava nas salas, mas as conquistava. O seu rosto, uma coleção de ângulos nítidos e atraentes, era uma máscara de frieza calculista que adornara as capas da Exame e do Jornal de Negócios. Ele movia-se com a graça predatória de um homem a quem nunca se tinha dito não. Quando os seus intensos olhos azul-cobalto se fixaram pela primeira vez em Clara Quintela, uma historiadora de arte tranquila com amor por livros empoeirados e pela luz impressionista, ela sentiu-se como a mulher mais vista do mundo. Ele perseguiu-a com uma concentração singular que ela confundiu com devoção. Foi só depois do casamento, depois de a sua assinatura estar no acordo pré-nupcial que os seus advogados tinham chamado de formalidade, que ela percebeu que não era devoção. Era aquisição. Agora, aos 28 anos, Clara estava grávida de 3 meses do seu primeiro filho, um facto que tinha provocado um vislumbre de algo ilegível nos olhos de Miguel antes de a máscara reaparecer. Ela esperara que isso fechasse o abismo que se estava a abrir entre eles, um abismo silencioso e crescente, cheio de noites que ele justificava como reuniões de conselho, e um frio na sua cama que nada tinha a ver com o termóstato. Ele entrou na sala de estar, os seus sapatos italianos feitos à medida não fazendo barulho no chão de mármore polido. Já tinha tomado banho e trocado a sua armadura de trabalho por uma camisola de cachemira que provavelmente custava mais do que o seu primeiro carro. Ele não a olhou, mas dirigiu-se ao armário climatizado de vinhos. Precisamos de falar, Clara. A sua voz era calma, medida, a voz que ele usava ao fechar uma aquisição hostil. A mão de Clara foi instintivamente para a sua barriga, ainda plana. Um nó de gelo formou-se no seu peito. Tentei falar contigo ontem à noite, Miguel. Chegaste depois de eu adormecer. Estava ocupado. Ele selecionou uma garrafa de água com gás, rodando a tampa com um estalo seco que a fez estremecer. Ele ainda não se tinha virado para a olhar. Isto não está a funcionar. As 4 palavras flutuaram no ar, brutalmente simples. O coração de Clara batia contra as suas costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola. O quê?
O que não está a funcionar? O horário? Posso ter o jantar pronto mais tarde. Eu só pensei, nós... Finalmente ele virou-se, os seus olhos fixos nos dela. Não havia raiva nem tristeza, apenas um vazio profundo e assustador. Este casamento chegou ao fim. O ar abandonou o corpo dela num suspiro doloroso. O que estás a dizer, Miguel? Estou grávida. A sua voz era um sussurro, um apelo desesperado para que ele se lembrasse, para que se importasse. Eu sei, disse ele bebendo um gole de água. Serão feitos os arranjos. O bebê será bem cuidado, obviamente. Tu também. Não sou um monstro. A crueldade distante das suas palavras era mais dolorosa do que qualquer discussão aos gritos. Ele estava a desinvestir, a cortar as suas perdas. Ela era um investimento falhado. Um monstro? Repetiu ela, uma gargalhada histérica borbulhando na sua garganta. Estás a falar do nosso bebê, do nosso casamento, como se fosse uma linha num balanço. Uma pontada de aborrecimento cruzou o seu rosto pela primeira vez. A outra pessoa, certo? Chama-se Valéria Freitas. E sim, é a sério. O nome atingiu Clara com a força de um golpe físico. Uma modelo de Instagram e socialite de 24 anos que ela tinha visto em sites de mexericos, frequentemente nas mesmas galas de caridade a que Miguel assistia sozinho. Clara tinha se dito a si mesma que não era nada. Miguel tinha-lhe garantido que não era nada. A forma casual como ele disse o nome dela agora, a possessividade final de "é a sério", disse a Clara que tinha sido tudo. Então é isso? Clara levantou-se. As suas pernas tremiam. Trazes esta miúda para as nossas vidas e eu devo simplesmente desaparecer? Com o teu filho dentro de mim? Eu preferiria que não houvesse drama, disse Miguel, a sua voz baixando para um tom de aviso. Os meus advogados entrarão em contato contigo amanhã. Eles elaboraram um pacote de indemnização generoso. Considera-o um bônus pelo teu tempo na empresa. Ele realmente usou essas palavras. Pacote de indemnização. O insulto era tão profundo, tão desumanizador, que algo se quebrou dentro dela. O medo recuou, substituído por uma onda de raiva ardente. A empresa? Era isso que eu era para ti, Miguel? Uma empregada da Andrade Holdings? Tu eras a minha esposa. O cargo já não está disponível. Ele pousou a garrafa de água na bancada de mármore com um estalo seco. Eu arranjei para ficares no Hotel Ritz durante algumas semanas, até encontrares um arranjo mais permanente. A Valéria muda-se neste fim de semana. É melhor que tenha saído amanhã à noite. Ele estava a despejá-la. Da sua casa. Da sua vida. O desequilíbrio de poder era impressionante, absoluto. Ele tinha todas as cartas. O dinheiro, os advogados, a casa. Ele tinha-a isolado sistematicamente da sua antiga vida, dos seus velhos amigos, até que ele era o sol em torno do qual o seu mundo girava. E agora ele estava a extinguir a luz. Não, disse ela, a palavra soando estranha e poderosa na sua língua. Miguel levantou uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Não vou discutir a minha vida, ou a vida do meu filho, com os teus advogados. Não vou ser embalada e enviada para um hotel como bagagem da estação passada. Queres o divórcio, Miguel? Terás de passar por mim, não pelo teu departamento jurídico. Ele estudou-a. Um vislumbre de surpresa nos seus olhos frios. Ele esperava lágrimas, súplicas, um colapso rápido e ordenado. Ele não esperava desafio. Um sorriso lento e arrepiante tocou os seus lábios. Não chegou aos seus olhos. Muito bem, Clara, disse ele suavemente. Mas precisas de entender uma coisa. Quando eu quero algo, eu consigo. E quando eu quero que algo desapareça, desaparece. Tem o teu pequeno momento de desafio, mas não te esqueças de com quem estás a lidar. Ele virou-se e saiu da sala, deixando Clara sozinha no silêncio cavernoso. O nó gelado no seu peito tinha se espalhado, arrefecendo-a até aos ossos. Ele não a estava apenas a deixar, estava a apagá-la.
E enquanto a sua mão tremia sobre a ligeira curva da sua barriga, ela sabia que isto não era apenas um divórcio. Era uma guerra pela sua sobrevivência e pela sobrevivência da única coisa pura que lhe restava. Acham que a Clara tem alguma chance contra o Miguel? Deixem-nos a vossa opinião nos comentários. As 24 horas seguintes foram um borrão de crueldade calculada. Pela manhã, o acesso de Clara às suas contas conjuntas foi congelado. Um e-mail abrupto do assistente pessoal de Miguel informou-a de que um serviço de mudanças, para sua conveniência, chegaria às 14h para embalar os seus pertences pessoais e transportá-los para um armazém. A chave da penthouse seria desativada às 18h em ponto. Ele estava a desmantelar a sua vida com a eficiência de uma reestruturação corporativa. A sua melhor amiga, Paula Soares, uma ruiva de fogo e atriz de teatro em ascensão que nunca tinha confiado em Miguel, chegou numa hora, com os braços cheios de café e justa fúria. O filho da... chiou Paula, a andar de um lado para o outro no enorme closet, enquanto Clara apontava para a roupa com indiferença. O filho da literal. Um pacote de indemnização? Ele pensa que é Deus? Ele pensa que é o Miguel Andrade, respondeu Clara com a voz oca. Para ele é a mesma coisa. Embalar foi uma experiência surreal. Aquele vestido comprado para uma gala, onde Miguel a tinha ignorado a noite toda. Aqueles sapatos, um presente atencioso depois de ele ter faltado ao seu aniversário. Cada objeto era um fantasma, uma lembrança de um amor que ela agora percebia ter sido uma ilusão meticulosamente elaborada. Os empregados das mudanças, 2 homens corpulentos que se recusavam a olhar para ela, trabalharam com uma eficiência silenciosa e sombria que fazia parecer que estavam a embalar os pertences de uma pessoa morta. Às 5h, Clara estava de pé na Avenida da Liberdade com 2 malas, a sua mala de mão e um cheque que Paula lhe enfiara na mão. O porteiro, que a cumprimentara com um deferente Senhora Andrade durante 3 anos, agora olhava para ela sem a ver. A sua chave era apenas um pedaço de metal inútil. Ela era, oficialmente, uma exilada. Paula levou-a para o seu pequeno apartamento desarrumado, mas quente no bairro Alto. Era um 5º andar sem elevador, que cheirava a livros antigos e chá fresco. Um mundo longe do ar estéril e inodoro da penthouse. Durante a primeira semana, Clara mal saiu do quarto de hóspedes. Ela dormiu, chorou e olhou para o teto. O chicote psicológico deixava-a com náuseas e tonturas. As náuseas matinais eram um lembrete cruel e constante do bebê a que Miguel se referia como um arranjo. A sua primeira comunicação da equipa jurídica de Miguel foi um pacote de documentos grosso e intimidante. Os termos eram brutalmente claros. Em troca de assinar um NDA inquebrável e concordar com um divórcio rápido e sem objeções, ela receberia um pagamento único. O acordo de custódia para o assunto por nascer era detalhado com uma precisão arrepiante. Miguel teria a custódia legal exclusiva, e a Clara seriam concedidos direitos de visita supervisionados à sua discrição. Eles estavam a tentar comprar o seu filho. Ele não pode fazer isso! Paula enfureceu-se, atirando os papéis para cima da sua mesa de café. Isto é uma loucura! Ele está a tentar intimidar-te para que desapareças. Não é intimidação, disse Clara. Uma calma mortal apoderou-se dela. É estratégia. Esse foi o momento em que as brasas do seu antigo eu, a mente afiada e analítica da historiadora, começaram a brilhar. Ela passara anos a estudar as estratégias de reis e conquistadores. Miguel não era diferente. Ele estava a usar força esmagadora para garantir uma rendição rápida e incondicional, e ela não lhe a daria. Com a ajuda de Paula, ela encontrou uma pequena e ferozmente inteligente advogada de direito da família chamada Sofia Cruz. Sofia
Uma mulher cujos fatos elegantes e mente ainda mais afiada impunham respeito, leu o acordo proposto. A sua expressão tornou-se mais tempestuosa a cada página. Isto não é um acordo, senhora Quintela, disse Sofia com a voz de aço. É uma declaração de guerra. O senhor Andrade está habituado a que as pessoas cedam. Nós não vamos ceder. O primeiro passo foi a sobrevivência. O cheque de Paula não duraria para sempre. Clara começou a vender as joias que Miguel lhe tinha comprado, os prêmios de consolação, os presentes de culpa. Cada transação parecia como desfazer-se de uma camada de pele falsa. Com o dinheiro, alugou um pequeno apartamento de um quarto num edifício modesto em Alfama. Era austero, com móveis em segunda mão e paredes a precisar de pintura, mas era seu. Numa terça-feira chuvosa, sentindo uma necessidade desesperada de ar, ela encontrou-se a vaguear pelas pequenas galerias de arte independentes que pontuavam o bairro. A reverência silenciosa dos espaços acalmou os seus nervos. Numa galeria, uma coleção de fotografias cruas e poderosas de decadência urbana chamou a sua atenção. Ela estava tão absorta numa peça em particular, uma foto de uma única e resistente erva a crescer através de uma rachadura num monólito de cimento, que não notou o homem que se tinha parado ao seu lado. É incrível, não é? Disse uma voz profunda. Como a vida encontra um caminho. Clara virou-se. O homem era alto e esguio, com olhos escuros e pensativos e uma sombra de barba. Usava um fato cinzento bem cortado, mas discreto. Havia uma intensidade calma nele, que era cativante. Sim, ela anuiu, virando-se para a foto. É desafiadora. Uma palavra acertada. Ele apontou para a fotografia. A maioria das pessoas vê a decadência. Tu vês o desafio. Ele sorriu, uma expressão genuína e calorosa que contrastava surpreendentemente com os sorrisos frios de Miguel. Sou Caetano Lopes. O nome surpreendeu-a. Caetano Lopes, o CEO da Lopes Desenvolvimentos. Ele era o rival mais significativo e amargo de Miguel. Eram polos opostos no mundo dos negócios. Miguel era conhecido por aquisições hostis e despedimentos impiedosos. Caetano era conhecido por projetos sustentáveis e uma reputação de integridade. A sua inimizade era material de lenda financeira. Miguel desprezava-o com uma paixão que roçava o patológico. A guarda de Clara subiu instantaneamente. Seria uma coincidência? Clara Quintela, disse ela, o seu tom mais frio do que o pretendido. Os olhos de Caetano alargaram-se em reconhecimento. Não foi o seu nome que ele reconheceu, mas o seu rosto. Ele tinha-a visto em fotos, de braço dado com Miguel Andrade. O fantasma de uma expressão de dor cruzou o seu rosto. Ele sabia quem ela era e, provavelmente, o que tinha acontecido. A máquina de fofocas da elite de Lisboa era impiedosamente eficiente. Lamento, disse ele, a sua voz suave com o que soava a genuína simpatia. Para o que vale, vi o trabalho dele de perto. Ninguém merece isso. Clara encolheu-se. Ela não queria a sua pena. Não sei do que estás a falar. Ele não insistiu. Simplesmente anuiu, o seu olhar voltando para a fotografia. Bem, senhora Quintela, foi um prazer conhecê-la. Ele deu-lhe outro pequeno e respeitoso sorriso e afastou-se, deixando Clara com uma estranha mistura de suspeita e um inoportuno vislumbre de calor. Ele não tinha sido predatório ou invasivo. Ele tinha sido gentil. Acreditam que o Caetano Lopes tem intenções ocultas ou é realmente um aliado inesperado? Contem-nos nos comentários. Entretanto, Miguel estava a descobrir que a sua vida com Valéria não era a melhoria perfeita que ele antecipara. A penthouse, outrora um santuário silencioso do seu controlo, estava agora cheia do caos do mundo de Valéria. Os seus amigos, insípidos e barulhentos, eram uma presença constante.
O silêncio que ele ansiava foi substituído pelo clique incessante da câmera do seu telemóvel, enquanto ela documentava cada momento da sua nova vida luxuosa para os seus seguidores. Ela era linda, emocionante e completamente cativada por ele. Mas ele achava a sua adoração enjoativa, a sua conversa superficial. Ele tinha vencido, mas o prêmio parecia vazio. Ele esperara que Clara desmoronasse, que pegasse no dinheiro e desaparecesse. Uma nota de rodapé na sua biografia. Em vez disso, os seus advogados relataram que ela tinha contratado uma advogada. Ela estava a contra-atacar. Ele via fotos de paparazzi dela, com um aspecto pálido e magro, mas inegavelmente resoluto a entrar no escritório de uma advogada. Uma noite, uma foto de um blog de sociedade apareceu no seu feed. Era da inauguração da galeria. Uma foto espontânea mostrava Clara, com a mão apoiada na sua barriga de grávida, a falar com Caetano Lopes. Eles não se estavam a tocar, nem sequer estavam particularmente perto, mas estavam a partilhar um espaço. Um momento. Uma emoção nauseante e desconhecida revirou-se no estômago de Miguel. Era quente, azeda e tinha gosto de veneno. Eram ciúmes. Era posse. Como se atrevia ela? Como se atrevia ele? Ela ainda era a senhora Miguel Andrade. Ela estava a carregar o filho dele. A visão dela no mesmo enquadramento que o seu rival mais odiado era uma afronta pessoal e intolerável. Ele pegou no seu telemóvel e ligou para o seu chefe de segurança. "Eu quero saber tudo sobre a nova vida dela", ele ordenou, a sua voz um rosnado baixo. "Onde ela vai? Quem ela vê? Tudo. E eu quero ter influência sobre o Lopes. Encontra-a. Não me interessa o que custe." Ele tinha tentado apagá-la com indiferença. Agora, ele iria apagá-la com o seu poder. O jogo tinha mudado. Já não era um divórcio silencioso. Era sobre a destruição total e completa. A vida em Alfama era um estudo de contrastes para Clara. A perda da imensa riqueza foi menos dissonante do que o regresso da autonomia. Ela aprendeu os ritmos do metro, os nomes dos lojistas no mercado local, a simples alegria de comprar um café sem que fosse debitado numa conta corporativa sem rosto. Era uma vida mais pequena, mas era profunda e inteiramente sua. A batalha legal foi uma guerra de desgaste lenta e esgotante. Os advogados de Miguel enviaram uma enxurrada de moções, exigiram revelações financeiras exaustivas da sua vida anterior ao casamento e tentaram pintá-la como uma caçadora de fortunas instável. Sofia Cruz era uma bulldog, a contrariar cada movimento com um profissionalismo meticuloso e inabalável. "Ele está a tentar destruir-te emocionalmente", disse Sofia durante uma exaustiva sessão de estratégia. "Não o permitas." O segundo encontro de Clara com Caetano Lopes foi tão inesperado quanto o primeiro. Ela estava numa pequena livraria independente, a passar a mão pelas lombadas de textos de história da arte quando ele disse o seu nome. "Clara." Ela virou-se assustada. Ele segurava uma biografia do arquiteto Cisa Vieira. Ele parecia menos formal hoje, com jeans escuros e uma camisa simples e bem ajustada. "Senhora Lopes?" "Caetano, por favor", ele insistiu, com um sorriso suave nos olhos. Ele gesticulou com o livro. Fã de Vieira? "Sou", admitiu ela. "Eu fiz a minha tese de mestrado sobre o uso da luz na Fundação Calouste Gulbenkian." Um olhar de deleite genuíno espalhou-se pelo seu rosto. "A Gulbenkian é uma obra-prima. É praticamente uma experiência religiosa." Durante os 20 minutos seguintes, eles esqueceram quem eram. A esposa abandonada, o rival corporativo, e tornaram-se duas pessoas apaixonadas por teoria arquitetônica. Ele falava com uma paixão e inteligência cativantes. Ele não era apenas um promotor a construir torres de vidro. Ele era um homem que entendia a alma de um edifício.
Ouve, disse ele, enquanto estavam junto à porta. Isto vai parecer atrevido, e, por favor, sente-te à vontade para dizer que não. Eu estou a dar um pequeno jantar na sexta-feira. Alguns amigos, arquitetos, artistas, algo discreto. Acho que acharias interessante sem segundas intenções, prometo. Apenas boa conversa. Clara hesitou. Todos os seus instintos, apurados por anos de manipulações de Miguel, gritavam-lhe para desconfiar. Por que é que ele estava a ser tão gentil? Mas outra voz, mais calma, aquela que estava cansada de ter medo, a instou a dizer que sim. Ela sentia-se sozinha. Tinha saudades de estar rodeada de pessoas que partilhavam as suas paixões. Eu gostaria, disse ela, surpreendendo-se a si mesma. O jantar foi no seu loft, no bairro da Bica, um espaço impressionante cheio de livros, arte e madeira recuperada quente. Era a antítese da penthouse de Miguel. Uma casa, não uma sala de exposições. Os convidados eram calorosos, envolventes e felizes por não terem ligação com Miguel Andrade. Pela primeira vez em meses, Clara sentiu-se ela mesma novamente. Não a esposa descartada, mas Clara Quintela, a historiadora de arte. Ela e Caetano conversaram durante 1 hora ininterruptamente. Ele contou-lhe sobre os seus inícios, como subiu na vida a partir de uma pequena empresa de construção. A sua visão sempre se centrou em criar espaços que servissem às comunidades, não apenas os egos. Ele ouviu, realmente ouviu, enquanto ela falava da sua carreira abandonada, a paixão que ainda sentia por ela. Tu devias estar a trabalhar na área, disse ele, a sua expressão séria. Tu tens um olho brilhante. Já consideraste a consultoria de arte para escritórios de arquitetura, a curar os espaços que eles constroem? Eu nem saberia por onde começar, confessou ela. Começas por construir um portfólio, disse ele simplesmente. Oferece os teus serviços pro bono a uma pequena empresa num projeto notável. Constrói o teu nome. Ele fez uma pausa. Um amigo meu está a liderar um novo projeto de biblioteca comunitária no bairro da Mouraria. Eles têm um orçamento muito apertado para aquisições. Podiam usar alguém com a tua experiência para os ajudar a conseguir peças acessíveis e significativas de artistas locais. Não era uma esmola. Era uma porta ligeiramente entreaberta. Era um sinal de respeito pelo seu talento, algo que ela não sentia há anos. As lágrimas picaram os seus olhos. Obrigada, Caetano. Isso significa muito. A sua relação cresceu lentamente, organicamente, a partir daquela noite. Eles encontravam-se para café, para discutir o projeto da biblioteca. Ele enviava-lhe artigos sobre novas exposições. Ela encontrou-se a ansiar pelas suas mensagens, pela sua presença calma e constante. Ele nunca falou mal de Miguel. Nunca se meteu nos detalhes do seu divórcio. O seu foco estava sempre nela, no seu futuro. O projeto da biblioteca tornou-se a sua tábua de salvação. Ela entregou-se a ele, a procurar em exposições de estudantes e pequenas galerias, a reunir-se com artistas jovens e famintos. Ela era boa nisso. Estava a negociar acordos, a curar uma coleção, a dar vida a um espaço. Ela estava a construir algo exatamente quando Miguel tentava derrubá-la. A lenta mudança nela era palpável. O medo que tinha sido o seu companheiro constante começou a recuar, substituído por uma confiança incipiente. O seu corpo estava a mudar. O inchaço suave da sua gravidez, agora uma curva visível e tranquilizadora. Ela estava a criar vida em mais do que uma forma. Miguel, habituado a atualizações de hora a hora da sua equipa de segurança, observou esta evolução com uma crescente sensação de raiva. Ele viu fotos de Clara, com o rosto animado e feliz, a sair do local da biblioteca na Mouraria. Ele viu-a a partilhar uma gargalhada com Caetano Lopes enquanto tomavam um café.
A narrativa que ele construíra na sua mente, a esposa patética e destroçada, estava a ser reescrita à sua frente. E ele não era o autor. A sua obsessão, outrora uma estratégia fria e calculada, estava a tornar-se um fogo quente e consumidor. Ele via Caetano não apenas como um rival de negócios, mas como um ladrão, a roubar o que era legitimamente seu. Não Clara, a mulher, mas a ideia dela, a mãe do seu herdeiro, uma possessão dos Andrade. Vê-la prosperar sem ele, e pior ainda, com a ajuda de Lopes, era uma ferida narcisista intolerável. As táticas legais intensificaram-se. Os seus advogados apresentaram uma moção para uma audiência de emergência, alegando que a situação de vida instável de Clara e as suas associações questionáveis representavam um risco para o assunto por nascer. Era um ataque mal disfarçado à sua amizade com Caetano. A vida de Miguel com Valéria estava a deteriorar-se rapidamente. A sua constante necessidade de validação pública irritava-o. Ele chegava a casa à procura de um santuário e encontrava-a no meio de uma transmissão em direto, a fazer beicinho para os seus seguidores. Numa noite, ela confrontou-o. A sua voz era estridente. As pessoas estão a falar, Miguel. Eles estão a publicar fotos dela com ele. É humilhante. Por que é que ainda não a esmagaste? Tu prometeste que ias resolver isto. Eu estou a resolver isto, ele respondeu, a pressão no seu crânio a aumentar. Não parece, gritou ela. Parece que ela está a ganhar e tu pareces fraco. A palavra fraco tocou uma fibra no fundo da sua alma. O único lugar onde a voz corrosiva do seu pai ainda ecoava. Ele olhou para Valéria, para o seu rosto perfeitamente construído, e pela primeira vez não sentiu nada além de desprezo. Ele tinha trocado um diamante por um pedaço de brilhantina, e a brilhantina estava a começar a parecer barata. Clara tinha sido real, e ele tinha-a descartado por isto. O medo e os ciúmes de Valéria tornaram-se algo venenoso. Ela via Clara não apenas como uma rival pelo afeto de Miguel, mas como a bola de demolição do seu futuro cuidadosamente construído. Se o império de Miguel desmoronasse, o dela também desmoronaria. Ela tinha se erguido de origens carenciadas que escondia de todos, e não voltaria. Ela decidiu tomar o assunto nas suas próprias mãos. Encontrou o endereço de Clara. Uma tarde, ela apareceu à porta do apartamento de Alfama, vestida com uma roupa incrivelmente cara, o seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Clara abriu a porta. O seu coração encolheu. Valéria, o que queres? Eu estou preocupada contigo, Clara, começou Valéria, a sua voz a pingar simpatia artificial. E estou preocupada com o Miguel. Esta guerra entre vocês está a destruí-lo. Esta guerra foi declarada por ele, disse Clara friamente, sem a convidar a entrar. Mas tu continuas a lutar, pressionou Valéria, os seus olhos a brilhar. Tu e o Caetano Lopes, tens alguma ideia do que estás a fazer? Estás a fazer o Miguel parecer fraco, e isso é a única coisa que ele não pode tolerar. Ele vai arruinar-te. Ele vai arruinar o Lopes. Ele vai queimar tudo até aos alicerces antes de perder. Isso é uma ameaça? A fachada de Valéria quebrou-se. Um esgar torceu os seus lábios perfeitos. É um facto. Tu achas que és tão virtuosa, não é? A pobre esposa abandonada. Mas tu não és tão inocente como pareces. Eu sei que estavas a plantar dúvidas sobre mim muito antes de eu aparecer. Eu sei que estavas a fazer de vítima para que ele se sentisse culpado. Clara olhou para ela perplexa. Do que é que estás a falar? Eu nunca fiz isso. Ah, por favor, zombou Valéria. Não te faças de parva. Tu pensas que o podes ter de volta? Ele não te quer. Ele só está a fazer isto porque o seu ego está ferido. Deixa-o em paz. Desaparece. Aceita o dinheiro e vai-te embora. É o melhor para todos.
especialmente para o teu bebê. O confronto foi desconcertante. As acusações de Valéria sem sentido, mas também foi revelador. Valéria não era uma vencedora confiante, ela estava aterrorizada. Ela estava em cima de um alçapão e sabia-o. O intercâmbio, no entanto, tinha sido observado. Um homem num carro estacionado do outro lado da rua tinha filmado tudo no seu telemóvel. Ele era um investigador privado, mas não trabalhava para Miguel. Trabalhava para Caetano. Após a moção judicial, Caetano tinha, com grande relutância, contratado uma empresa discreta para seguir Valéria, suspeitando que ela era mais do que uma simples jogadora passiva na crueldade de Miguel. Ele precisava de proteger Clara de todos os ângulos. Naquela noite, Caetano viu o vídeo. Viu o desespero de Valéria. Ouviu as suas acusações estranhas e infundadas. Algo não batia certo. Por um palpite, ele fez com que o investigador fizesse uma investigação profunda, não apenas sobre Valéria Freitas, a modelo, mas sobre quem ela era antes. O que ele encontrou foi o motivo oculto, o segredo que impulsionava toda a sua existência. E era a chave que iria desbloquear a prisão que Miguel construíra para si mesmo e faria o seu mundo cuidadosamente construído desmoronar-se. Pensam que este novo amor entre a Clara e o Caetano conseguirá resistir à fúria de Miguel? Partilhem as vossas previsões. O dia da audiência de custódia amanheceu cinzento e opressivo. O céu sobre Lisboa, da cor de um quadro negro. A sala do tribunal era uma caixa fria com painéis de madeira, projetada para intimidar e diminuir. Clara sentou-se ao lado de Sofia Cruz, as suas costas retas, as mãos firmemente entrelaçadas sobre a sua barriga de 6 meses de gravidez. Caetano sentou-se 2 filas atrás dela, uma presença silenciosa e sólida. Miguel sentou-se na mesa oposta, flanqueado por uma equipa de 3 advogados. Ele parecia impecável, num fato escuro e severo. O seu rosto, uma máscara de pedra ilegível. Ele recusou-se a olhar para Clara, o seu olhar fixo na bancada vazia do juiz. Ele irradiava uma aura de poder imenso e inabalável. A audiência começou e o advogado principal de Miguel, um homem astuto de cabelo prateado chamado Leandro Tumbas, passou ao ataque. Ele pintou um quadro da vida de Clara como uma de instabilidade, citando a sua mudança para um bairro menos seguro e a sua relação desaconselhável com um homem conhecido por ter uma vingança contra o Sr. Andrade. Ele estava a tecer uma ficção de imprudência, e com cada palavra, Clara sentia a sua realidade a escapar-se-lhe. Então Sofia Cruz levantou-se para falar. Meritíssimo, começou ela, a sua voz calma e clara. Não estamos aqui hoje pela instabilidade da minha cliente. Estamos aqui pela obsessão do Sr. Andrade. Sofia desmantelou sistematicamente o seu caso. Ela apresentou o contrato de aluguer de Clara, os seus registros pré-natais, cartas de recomendação brilhantes da direção da biblioteca. Ela apresentou um relatório detalhado de um psicólogo infantil que tinha avaliado Clara e a tinha encontrado notavelmente resiliente e eminentemente preparada para a maternidade. Então ela jogou o seu trunfo. Meritíssimo, o peticionário afirma que a associação da minha cliente com o Sr. Caetano Lopes é uma fonte de instabilidade. Eu argumentaria que é a reação do Sr. Andrade a esta amizade que é a verdadeira causa de preocupação. Ela virou-se para a mesa de Miguel. Sr. Tumbas, o seu cliente está ciente de que a sua acompanhante, a senhora Valéria Freitas, visitou a casa da minha cliente há 2 dias. Um vislumbre de surpresa nos olhos de Miguel. Ele lançou um olhar para Valéria, que estava sentada na primeira fila, de repente pálida. E ele está ciente?
continuou Sofia, a sua voz a subir. De que a senhora Freitas ameaçou a minha cliente? Temos uma declaração juramentada de uma testemunha. Tumbas objetou, mas a juíza, com o interesse despertado, permitiu. A atmosfera na sala do tribunal mudou. A primeira rachadura apareceu na fachada monolítica de Miguel, mas Caetano sabia que isso não era suficiente. Miguel poderia desconsiderar as ações de Valéria como as de uma mulher ciumenta. Ele tinha de detonar a verdade. Durante um breve intervalo, ele aproximou-se de Sofia e Clara, com o rosto sombrio. Ele segurava uma pasta fina. Há algo que vocês precisam de ver, disse ele. Explica tudo. Ele apresentou as descobertas do seu investigador. Valéria Freitas tinha nascido Vera Koslov. O seu pai, um pequeno empreiteiro em Viana do Castelo, tinha sido levado à falência e ao desespero uma década antes, depois de a sua empresa ser deliberadamente esmagada numa aquisição hostil. O homem que orquestrou essa aquisição, que viu um pequeno concorrente e decidiu extingui-lo por desporto, era um jovem e implacavelmente ambicioso Miguel Andrade. O pai de Vera tinha tirado a própria vida 6 meses depois. Clara ofegou. A sua mão voou para a boca. Não foi uma coincidência. Foi um plano de vingança a longo prazo. Ela não conheceu o Miguel numa gala, explicou Caetano, a sua voz baixa e urgente. Ela mirou-o, estudou-o, passou 2 anos a manobrar para entrar na sua órbita. Ela aprendeu as fraquezas dele, o seu ego, a sua rivalidade comigo. Ela provavelmente plantou mentiras sobre ti, Clara, atiçando as chamas da insegurança dele para o empurrar para os braços dela. Isto nunca foi amor, foi vingança. Ela queria tornar-se a esposa dele, garantir o seu futuro e depois destruí-lo por dentro, tal como ele destruiu a família dela. As peças encaixaram com uma clareza nauseante. As acusações estranhas de Valéria, o seu desespero, o seu conhecimento íntimo de como manipular o ego de Miguel. Miguel, ao regressar à sala do tribunal, viu os 3 aglomerados. Viu a pasta na mão de Caetano. E um pavor frio, uma emoção que ele não sentia desde a infância, começou a infiltrar-se nos seus ossos. Quando a audiência foi retomada, Sofia Cruz solicitou permissão para chamar uma testemunha surpresa ao estrado, Valéria Freitas. O pânico acendeu-se nos olhos de Valéria. Ela tentou recusar, mas a juíza, com a sua curiosidade agora totalmente envolvida, obrigou-a. No estrado, sob o interrogatório incisivo de Sofia, a compostura de Valéria desmoronou-se. As mentiras foram desvendadas. Quando Sofia apresentou uma cópia da declaração de falência do pai dela, com a assinatura de Miguel nos papéis de aquisição, Valéria quebrou-se completamente. Ele mereceu, soluçou ela, as palavras a jorrarem cruas e cheias de uma década de ódio. Ela olhou diretamente para Miguel, o seu rosto uma bagunça de lágrimas e rímel borrado. Ele tirou-nos tudo! Ele sorriu enquanto arruinava o meu pai. Eu ia tirar-te tudo, Miguel. A tua empresa, o teu nome, o teu filho. Eu ia fazer-te sentir o que era não ter nada. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. Cada câmara, cada olho virou-se para Miguel. A sua máscara não apenas rachou, ela partiu-se. A revelação foi um golpe catastrófico. Ele olhou para Valéria, esta mulher que ele tinha escolhido, e não viu um prêmio, mas uma víbora que ele tinha voluntariamente levado para a sua cama. Ele viu o último ano da sua vida não como uma série de escolhas que ele tinha feito, mas como um guião escrito pela filha vingativa de um homem que ele mal se lembrava de ter arruinado. A sua traição, a Clara nem sequer foi ideia dele. Foi um sintoma da sua própria vaidade, manipulada por especialistas. O poder que ele prezava, o controle que ele exercia com tanta arrogância, era uma ilusão. Ele tinha sido um fantoche.
Ele olhou para Clara, olhou para ela de verdade pela primeira vez num ano. Ele viu a mulher que ele tinha amado, a força tranquila que ele tinha julgado cruelmente, a vida que eles deviam ter tido. Ele viu o inchaço da sua barriga, que continha um filho nascido de um amor que ele tinha assassinado. E ele viu-a sentada ao lado de Caetano Lopes, um homem que lhe tinha mostrado o respeito e a bondade de que ele tinha sido incapaz. A voz da juíza era um zumbido distante, as palavras do advogado eram ruído sem sentido. Toda a base da identidade de Miguel, o mestre do universo, o homem no controlo, tinha sido pulverizada. Ele tinha perdido tudo. Não o seu dinheiro, não a sua empresa, mas a única coisa que ele agora percebia ser inestimável: uma conexão humana genuína. Ele não foi apenas deixado, ele foi exposto como um tolo. Ele levantou-se abruptamente, a sua cadeira a raspar ruidosamente contra o chão. Não disse uma palavra. Simplesmente virou-se e saiu da sala do tribunal, os seus ombros, pela primeira vez na sua vida, curvados em derrota. Ele abriu caminho através da multidão de repórteres, o seu rosto de um branco fantasmagórico. Ele tinha entrado na sala do tribunal como um rei a exigir a sua propriedade. Ele saiu como um homem oco, assombrado pelas ruínas de uma vida que ele, tão estupidamente, tinha destruído. A hora da verdade tinha chegado, não de um rival ou de uma queda do mercado, mas dos fantasmas da sua própria crueldade. O desfecho da audiência foi uma implosão silenciosa. O caso foi arquivado, as petições de Miguel retiradas com um e-mail breve e de uma só linha de um advogado júnior da sua empresa. A história, no entanto, explodiu. A história do milionário frio, da sua amante vingativa e da esposa resiliente tornou-se a conversa de Lisboa. Mas, pela primeira vez, a narrativa centrou-se não no poder de Miguel ou no engano de Valéria, mas na tranquila dignidade de Clara. Miguel desapareceu da vista do público. Ele retirou-se para a sua penthouse silenciosa. Mas o silêncio era diferente agora. Já não era um símbolo do seu controlo, mas um reflexo do seu vazio. Valéria tinha-se ido embora. O seu nome e o seu rosto desapareceram tão rápido quanto tinham aparecido, deixando apenas os restos da sua vingança há muito adormecida. Miguel estava sozinho com os escombros da sua vida. Ele não lutou contra o divórcio. Os papéis foram assinados sem objeções. Tudo o que Clara e Sofia pediram foi concedido. A custódia legal e física total do bebê a Clara, um fundo de pensão de alimentos generoso e incondicional, e a transferência formal de uma parte significativa dos seus ativos líquidos para ela. Não foi uma negociação, foi uma penitência. 3 meses depois, Clara deu à luz um menino saudável. Ela chamou-lhe Fênix, mas o apelido era Nix. Ele tinha os seus olhos castanhos quentes e uma mecha de cabelo escuro e teimoso. Ao segurá-lo nos seus braços na tranquila sala do hospital, Clara sentiu uma sensação de paz tão profunda que parecia sagrada. A guerra tinha acabado. A sua nova vida tinha começado. Caetano estava lá. Ele tinha estado lá durante os últimos meses da sua gravidez. Uma fonte calma e constante de força e amor. Ele segurou Nix com uma ternura que fez o coração de Clara doer com uma alegria feroz e protetora. A sua história de amor não tinha sido forjada em salões de baile e jantares à luz de velas, mas nas trincheiras de uma guerra legal amarga e no projeto partilhado de reconstruir uma vida. Era mais forte por causa disso. 6 meses após o nascimento de Nix, Clara recebeu um e-mail inesperado. Era de Miguel. Era curto,
despojado da sua gíria corporativa habitual e surpreendentemente direto. Clara, sei que não há palavras que possam desfazer o mal que fiz. Eu fui um tolo, cegado por uma arrogância que confundi com força. Eu traí-te e traí o nosso filho antes de ele nascer. Não espero nada de ti, nem perdão, nem uma segunda oportunidade. Mas eu gostaria de ser um pai para o Nix. Não um provedor, não um nome num fundo, mas um pai. Eu comecei a terapia. Estou a tentar entender o homem em que me tornei e a tornar-me um melhor. Se alguma vez estivesses disposta a permitir, eu gostaria de o ver. Os termos seriam inteiramente teus. Miguel. Clara leu o e-mail várias vezes. O velho Miguel teria enviado uma exigência através dos seus advogados. Esta mensagem era diferente. Estava despojada de ego. Era o som de um homem que finalmente tinha tocado o fundo e estava a começar a subida lenta e dolorosa. Ela falou sobre isso com Caetano. A sua resposta foi, como sempre, medida e de apoio. O Nix merece um pai, Ele disse. Se o Miguel está realmente disposto a fazer o trabalho para ser um bom, isso é um presente para o teu filho. Mas a escolha é tua, Clara. Tu tens o controle agora. Ela concordou com um encontro, num parque público, numa tarde fresca de outono. Miguel parecia diferente. Ele tinha perdido peso. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma incerteza hesitante. Ele não tentou tocar em Nix no início. Apenas olhou para ele, os seus olhos cheios de um universo de arrependimento. Esse foi o começo da redenção de Miguel. Não foi um grande arco cinematográfico. Foi um processo lento, doloroso e privado. Foram visitas supervisionadas e desajeitadas no parque. Foi ele a aprender a segurar o seu filho, a mudar uma fralda, a existir numa sala sem tentar dominá-la. Ele vendeu a penthouse, mudou-se para um apartamento mais pequeno e à escala humana. Ele deixou de ser CEO da Andrade Holdings, assumindo um papel menos público no conselho. Ele estava a desmantelar o monumento que tinha construído para o seu próprio ego, pedra por pedra. Ele nunca recuperou Clara, nunca tentou. Ele viu o amor fácil e genuíno entre ela e Caetano, viu a casa estável e feliz que eles estavam a construir para Nix. Ele percebeu, com uma clareza que era ao mesmo tempo dolorosa e libertadora, que tinha perdido o seu direito a essa vida. A sua redenção não era sobre reclamar o que ele tinha perdido, mas sim honrá-lo à distância. Era sobre tornar-se um homem digno de ser o pai de Nix. 2 anos depois, Clara, Caetano e um risonho e balbuciante Nix estavam a alimentar patos no lago do Parque Eduardo VII. Era um domingo perfeito. Clara, agora uma consultora de arte muito procurada com a sua própria pequena e bem-sucedida empresa, sentia uma sensação de contentamento tão profunda que era como a luz do sol a aquecê-la por dentro. Do outro lado do lago, parcialmente escondido por um salgueiro, Miguel observava-os. Ele não estava a espiar, apenas a observar. Ele viu o seu filho, feliz e amado. Ele viu a mulher que ele tinha descartado, radiante e a prosperar. Uma pontada aguda da sua colossal perda atingiu-o, como sempre. Mas desta vez foi seguida por algo mais. Uma sensação tranquila de gratidão. Gratidão por eles estarem bem. Gratidão por, apesar dos seus melhores esforços para a destruir, esta vida linda existir. Ele deu um pequeno, triste e aceitador sorriso. Tinha sido um milionário frio que tinha perdido tudo. Mas ao perder, ele tinha encontrado um pouco da sua humanidade. Não era o final que ele teria escolhido, mas era o que ele tinha merecido. Ele virou-se e afastou-se.
não um titã da indústria, mas apenas um homem que finalmente compreendia a verdadeira medida da riqueza. E assim, Miguel Andrade aprendeu a lição mais difícil de todas. Não se pode colocar um preço num coração humano. A jornada de Clara, desde as profundezas da traição até uma vida cheia de amor e propósitos genuínos, é um lembrete poderoso de que a nossa maior força é muitas vezes forjada na nossa dor mais profunda. Esta não foi apenas uma história sobre a queda de um homem rico. Foi sobre a incrível ascensão de uma mulher. Demonstra que o verdadeiro poder não é sobre controle ou riqueza, mas sobre resiliência, perdão e a coragem de construir uma nova vida a partir das cinzas da anterior. Se esta história de desgosto, resiliência e redenção o comoveu, por favor, goste deste vídeo e partilhe-o com alguém que aprecie uma história com verdadeira profundidade emocional. E para mais romances cativantes e histórias dramáticas que exploram as complexidades do coração humano, certifique-se de subscrever o nosso canal e ativar o sino de notificações.